caros amigos da Nova Alma Lusa, volto uma vez mais à vossa companhia. É o quarto vídeo que faço. Fiz um em abril, estes vídeos últimos, todos feitos em outubro. O primeiro vídeo de abril falou de Camões, estamos no quinto centenário de Camões. Os outros dois, inclusive também este terceiro vídeo, inevitavelmente tem que falar de uma coisa que está na ordem do dia, que é os 50 anos do 25 de Abril. E porquê? Porque, por estranho que pareça, Portugal deixou de falar em Camões, praticamente, fala de uma forma, enfim, superficial e de gente que a efeméride passa, ninguém está interessado nisso, os governos não tocam no assunto, nem as escolas, enfim, a não ser uma iniciativa ou outra mais particular. Mas do 25 de Abril vai de vento em popa para falar sobre as suas nobres conquistas. Se recordam, falei já dos 3 Ds do 25 de Abril, eu os queria falar no quarto D. Os 3 Ds do 25 de Abril foram aqueles que foram ditos e reditos ao longo destes últimos 50 anos. O primeiro, que foi o descolonizar, toda a gente sabe como descolonizamos. À pressa, trazendo 1 milhão de portugueses que queriam ficar nos países que eram para nascer de novo, os novos Brasis, seria Angola e Moçambique. Eles que foram colonizar e não foram fazer colonialismo, já aqui falámos isso. Colonialismo é como fizeram, de certa maneira, os holandeses e ingleses. Não é? Vamos lá ordenhar a vaca até ela dar leite e depois abandonamos as ossadas para quem ficar. Não, os portugueses que foram para lá era para viverem lá, para lá morrer, para lá deixar os filhos, para lá continuar a geração deles. Isso não é colonialismo, isso é colonizar. Foi o que fizemos. Como, aliás, se colonizou também em tempos idos, aqui na Península Ibérica, os romanos colonizaram, os árabes também, enfim. Isso é uma coisa própria da história, não vale a pena voltarmos a esse D. Esse D que não foi mais um desastre do que descolonizar. Depois o outro D, o democratizar. Democratizar como? O golpe de Estado, que foi um golpe de Estado, eles não sabiam o que haviam de fazer para a solução da guerra colonial, dita colonial, que eu chamarei sempre guerra do ultramar. O Estado Novo também já não tinha solução para isso, verdade seja dita, e como não tinha solução, houve, portanto, um golpe de Estado feito pelos capitães. Os sargentos fizeram na República, agora foram os capitães. E, não, como era um vazio político, eles não tinham ideia nenhuma do que queriam fazer, esse vazio foi ocupado pelo PCP, foi tão simples como isto, através do MFA. E deu no que deu. Deu no PREC, depois veio o 25 de novembro, e ficámos com a dança entre dois partidos do centro, que é o PS e o PSD. Mas deixou de haver, digamos, até porque a União Soviética, como ruiu, deixou de ser importante o PCP. O PCP cumpriu a sua verdade histórica, que foi para isso que fez o chamado de descolonização. Foi entregar Angola e Moçambique, a Guiné, enfim, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, à esfera da União Soviética. Foi esse o seu papel histórico. Como isso terminou com a própria União Soviética em 1989, o PCP deixou de ser um perigo, portanto. E então é aceito e está normalizado, e enfim, as ideias, neste caso agora já do Bloco de Esquerda, são as que povoam os cérebros das pessoas do wokeismo e do politicamente correto, cérebros febris, como se nota. Mas enfim, será para outra altura falamos sobre isso. Isso foi democratizar, ficámos, portanto, praticamente nunca governou a direita em 50 anos. Quem governou, enfim, Cavaco Silva, ou Durão Barroso, ou Santana Lopes, enfim, tudo isso é social-democracia, como agora se nota, não é? O Montenegro, o primeiro-ministro, não vejo qual é que seja a diferença de fundo em relação ao que foi para trás. E, portanto, vivemos nisto dentro do centro. Portanto, é uma democracia coxa, manca, falta-lhe a perna direita, ou se até é muito curta. O desenvolverem, não, foi o contrário, foi o envolver. Ficámos envolvidos no que eu disse anteriormente, num mau descolonizar, num mau democratizar, e ficámos com um mau desenvolver. O nosso desenvolvimento ficou embrulhado, digamos. Porque desenvolver é o contrário de envolver. O que nos envolve como essência foi o que sempre fizemos, enfim, nos últimos séculos, foi virar-nos para o mar, fazer os descobrimentos, que eles agora todos
tentam apagá-los, melhor, demonizá-los, é o que tenta fazer, é o que tem feito muito do 25 de Abril, e o que nos fez fazer uma nação independente foi exatamente, de certa maneira, voltar costas à Europa, a Castela e à Europa, e fizemos-nos ao mar. Com o fim do Império, pronto, percebe-se, voltamos à Europa, mas não é da forma como estamos a ver. Isso é que é o ponto que não, assim não nos desenvolvemos de certeza absoluta. Ficamos embrulhados, ficamos envolvidos e não nos desenvolvemos. Porquê? Porque a nossa essência está exatamente na nossa relação especial com o mundo. Ninguém nos convence que um país, sei lá, vou dizer um bocadinho ao calhas, a Bulgária, ou a Dinamarca, ou a Roménia, ou um país do centro da Europa, a Eslováquia, o que quiserem, até a Alemanha, tudo isso, não tem a mesma relação com o mar como nós temos. Então, como é que os nossos interesses, a nossa história, a nossa cultura, fica defendida exclusivamente na União Europeia? Não pode ficar. Ainda por cima, com essa desgraça que aí nos querem impor, que é o federalismo. Ora, o que aconteceu foi foi o quarto D de dependência, que esse não é dito pelo 25 de Abril. Portanto, há 3 Ds e o verdadeiro é dependência. Vivemos dependentes da Europa. Não diria que é um completo desastre, enfim, houve coisas, e nós somos europeus, enfim, para tudo o que possamos pensar, mas este D é uma depressão, é depressivo. Este é o quarto D do 25 de Abril. Deixa-nos um país pequenino, arrumado, como se fôssemos uma pequena província, uma região da Europa. Não mais do que isso. Porquê? Porque cortamos as nossas ligações que tivemos, até mesmo com o Brasil, com Angola, com Moçambique. É bom termos outra atitude diferente e o federalismo será o fim de Portugal, quanto a mim. Ficamos um país igual às regiões da Europa, que por aí há, seja a Catalunha, ou Andaluzia, ou Lombardia, o que quiserem. Não interessa. O federalismo fez uma coisa lamentável, foi isto, repara. Houve a crise de 1375 na nossa história. Batalha de Aljubarrota, todos sabem mais ou menos isso. E o que é que aconteceu? A segunda dinastia do mestre Davi não cortou com o passado. O passado tinha sido fundado numa espécie de alma vegetativa de Portugal. Quando digo vegetativa, digo no bom sentido. Aquela alma das plantas. Ou seja, estávamos a implantar-nos, estávamos a fundar-nos. Foi o povoamento, foi o municipalismo, foi a reconquista. Isso é a parte em que a nossa alma de fundamento se integra no território. É o fazer o território. Depois veio uma segunda fase dos descobrimentos, que podemos chamar a alma sensitiva. É a alma em que brilha a nossa língua, Camões, a nossa arte, o Manuelino, e aí nos sentimos vivos. E é isso que nos faz abraçar o mundo. Depois, com a crise de Filipina, dos 60 anos debaixo do poder de Espanha, faz com que nós tomemos consciência de nós próprios. E é aí que, com a quarta dinastia, podemos chamar o princípio da nossa alma intelectiva. Ao tomar consciência de nós próprios, percebemos que é preciso continuarmos independentes de Espanha. E isso depois de certa maneira, tornado explícito, até diria no século XIX, até com a crise que houve na monarquia constitucional, e depois no século XX, com a própria Renascença portuguesa, enfim, tudo o que aí houve de fundamento patriótico. Só para terminar, só para dizer que nessa crise de 1375 Portugal acabou por ficar ligado ao passado. Em 1640 ficámos também ligados ao passado, integramos sempre o passado, mesmo quando foi em 1820, no liberalismo, não cortámos as amarras com o passado, não o fizeram os republicanos de 1910 e muito menos o fez o Estado Novo de Salazar. Os índios cortaram com o passado, 25 de Abril. Isto é que é inédito, isto é que é excepcional, terrivelmente, negativamente excepcional. Porquê? Porque não integramos em nós o que vinha de trás. E então, daí essa negação. Isso sim é que é negacionismo, para aí tanto falam. Esse negacionismo em relação à nossa própria história e àquilo que somos, foi a ligação com o mar. Resta-nos então estarmos na Europa, levando connosco aquilo que fomos no passado, trazendo, por exemplo, o contributo da CPLP, para dizer aqui uma ideia que podemos desenvolver depois, da comunidade dos países de língua portuguesa, e aí sim podemos ter uma autonomia própria de um Portugal que não quer estar exilado. O que o 25 de Abril nos fez, até aqui, foi sermos portugueses exilados no próprio país. Espero que possamos sair deste exílio, enfim, renovando a nossa esperança também na CPLP, na alma lusa,
e eu voltarei, se não se importar, a estar convosco logo que me for possível. Muito obrigado pela vossa atenção.